Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Well, there is no question that this evening Não há dúvidas de que neste estudo de hoje, quando Paulo fala e instrui Timóteo, há uma grande conexão entre suas palavras e os últimos dias. Paulo quer que Timóteo, que viveu há tanto tempo, demonstre uma conduta que precisamos ter se queremos ser dessa geração que vê o cumprimento daquilo que o profeta disse. Esses são os vários eventos que devem acontecer para que o reino de Deus se estabeleça. E não se engane, nós não acreditamos que o mundo seja aperfeiçoado pelos crentes, pela congregação dos redimidos, pela igreja. Nós não percebemos uma melhoria, mas, biblicamente, nós sabemos que este mundo vai se tornar mais ímpio. E é nisso, no testemunho das Escrituras, que temos que confiar. Nós não vemos nada nas Escrituras que apoie o falso ensinamento de que a igreja vai assumir o controle da mídia, que a igreja vai assumir o controle da educação, da política, das artes e tudo mais. Nós não vemos assim. Pode até soar bem, pode nos fazer sentir encorajados, exaltados, mas é falso. E acredito que está na hora de falar contra essas pessoas que continuam a transmitir uma mensagem de falsidade em vez de seguir o que as Escrituras dizem. Então, vamos ver hoje o que a Escritura diz sobre essas coisas. 2 Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 1. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 1. Vamos fazer a tradução literal. Assim, nós lemos: mas isso não. Pode ser que você não vê a ordem das palavras corretamente na sua tradução da Bíblia, mas quero ser fiel à ordem das palavras tanto quanto possível. O português tem grandes limitações, mas podemos ser fiéis aos textos gregos, traduzindo-os literalmente com essas palavras. Mas isso. É isso que é enfático. Ele diz, mas isso saiba. Do que ele fala que precisamos saber? Ele diz que nos últimos dias, e é sobre isso que ele está falando, o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? É um tempo de transição, quando este mundo, como conhecemos, chegará ao fim. E o que vai acontecer nos últimos dias trará o juízo de Deus, a ira consumidora de Deus. Você já leu o livro do Apocalipse e o que Deus diz sobre os julgamentos das trombetas, e o que ele diz sobre o julgamento das taças, e que algumas Bíblias chamam de julgamento das tigelas. Não importa como é chamado, está se falando sobre a ira de Deus que é derramada, esses copos que são esvaziados neste mundo, e toda a destruição, morte e tristeza que vem. Tudo é resultado da pecaminosidade. É o pecado chegando ao fim. Louvado seja Deus por sua ira. Nós não ouvimos o suficiente sobre isso. Louvado seja Deus por sua ira. E você sabe por que eu posso louvar a Deus por sua ira? Porque sua ira foi derramada na cruz por mim. E por causa disso, não preciso me preocupar com a ira de Deus. O Messias recebeu a ira de Deus quando morreu no madeiro. Ele a tornou por completo. Nada precisa ser revelado pelo povo de Deus. Nós não somos um povo condenado. Somos um povo que se tornou vitorioso pela cruz.
Portanto, louve a Deus por sua ira. Porque há uma relação intrínseca entre a ira de Deus e a cruz. E Paulo diz que ele se gloria na cruz, ou seja, ele se gloria na ira de Deus que o Messias recebeu em vez de nós. Portanto, devemos ter confiança e segurança. Repetindo o versículo 1. Mas isso, saiba que nos últimos dias... E então temos a frase estar presente. Algo vai acontecer, e o que é? Bem, muitas Bíblias em português dizem que serão tempos perigosos. O adjetivo perigoso aí significa que os tempos simplesmente serão muito, muito difíceis de suportar, de aguentar. Ou seja, na carne, no natural, você não será capaz de suportar essas coisas. Agora, nós precisamos entender isso em 2 níveis. Em primeiro lugar, se você é crente, você experimentará tempos difíceis nos últimos dias, mas a fonte desse perigo não é Deus, não é a ira de Deus, não é o castigo de Deus, não é nada relacionado a isso. Nós vamos encontrar coisas difíceis por causa de indivíduos ímpios que rejeitaram um relacionamento de aliança com Deus, que rejeitaram sua graça, rejeitaram seu amor. Vamos então olhar novamente. Mas isso, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos ou difíceis. Agora veja o versículo 2. Ele é muito específico sobre o que acontecerá. E precisamos esperar por isso. O que devemos esperar? Pois haverá homens. Diz aqui que são as pessoas no geral. Está no masculino, mas são pessoas que são amantes de si mesmas. Elas não são pessoas que amam a Deus, que caminham com Ele, que abraçam a sua verdade, que experimentam a unção do Espírito. Muito pelo contrário, elas serão amantes de si mesmas e também amantes do dinheiro. Não é por acaso que essas duas coisas são colocadas juntas. Se você amar, se tiver um forte desejo de ter riquezas, você também será um amante de si mesmo. E isso é muito perigoso. Quando amamos a nós mesmos, não andamos na verdade. Quando amamos a nós mesmos, lembre-se daquele chamado à adoração do livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14. Lá fala sobre aquelas pessoas que se envolvem em idolatria. E idolatria é um ato egoísta. Você escolhe esses deuses com base em desejos egoístas. Você acredita que eles vão conseguir o que você quer ou que eles vão permitir as coisas pecaminosas que você quer fazer. Então, é sempre idolatria, que é sempre motivada em si mesmo, em conseguir o que você quer. E este será um espírito forte nos últimos dias. Então, olhe novamente. Eles serão homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, que são fanfarrões, arrogantes e também cheios de orgulho, orgulhosos, blasfemadores. Preste atenção. Desobedientes aos pais. O que ele está nos dizendo é que eles terão uma história. Eles vão demonstrar consistentemente desde o momento que eram crianças até a velhice que não podem se submeter à autoridade. Quando a Bíblia diz desobedientes aos pais, é porque não querem aceitar a autoridade. Eles se rebelam contra ela. Quanto a essa desobediência, esse espírito rebelde, é um espírito contra a Torá. A Torá nos ensina como nos submeter a Deus, como atender às suas expectativas. E nós somos salvos pela Torá? Não, não somos. Em nenhum lugar nas Escrituras diz isso. Então somos chamados a abraçar a autoridade. E abraçamos a autoridade de Deus descobrindo seus mandamentos e os aplicando em nossa vida.
Mas o espírito dos últimos dias, esse espírito de ilegalidade, será visto simbolicamente neste termo pela desobediência aos pais. Que mais? Serão pessoas não gratas. Elas são pessoas ingratas e também ímpios. Então isso resume o caráter das pessoas nos últimos dias. E o versículo continua ainda pior à medida que continuamos. Olhe agora para o versículo 3. Eles serão sem amor e irreconciliáveis. Embora a maioria das Bíblias trazem o termo caluniadores. Caluniadores com relação aos outros, falando de forma cruel, ou melhor, de forma acusadora contra outras pessoas. Mas se você fizer um estudo sobre a palavra calúnia, seu significado real é ser diabólico. É a mesma palavra de onde vem o termo diabo. E esses indivíduos serão insensíveis, irreconciliáveis, mas são também muito inteligentes com relação às coisas deste mundo. E vão usar essa inteligência de forma diabólica, de forma demoníaca, para conseguir o que querem. Mas eles não sabem de uma coisa, que aquilo que eles querem vai de verdade levá-los a serem escravos do inimigo. E esse inimigo quer a destruição deles. Esse é o engano. E eles estão cegos para essas coisas. Olhem novamente. Sem amor, irreconciliáveis. Eles são diabólicos. Outras traduções dizem que são caluniadores. Continuando, eles são. Eu escrevi o termo hebraico aksari, que significa bárbaro. Ou seja, simplesmente muito rude em relação aos outros, que não se importa com ninguém. Talvez outro termo que pode nos ajudar a entender é que eles são cruéis uns com os outros. Eles são bárbaros, eles são cruéis, eles não se importam com o sofrimento que trazem a outros. E esta última palavra no versículo 3, na verdade, trata-se de 3 palavras. É uma palavra que se refere a amar, mas que tem um prefixo alfa. E esse alfa nega isso. Então eles não são amantes, mas são desamoráveis. O que eles não amam? A terceira palavra é bom. Eles não gostam de coisas que são boas. E o que isso significa? Eles não gostam da vontade de Deus. Então pense nisso. Aqui Paulo está ensinando, e o que Paulo está dizendo é que nos últimos dias, esse é o contexto, haverá tempos difíceis, perigosos para os crentes. Por quê? Porque o mundo vai estar tão diferente de nós. O mundo será um lugar bárbaro, cruel. As pessoas amarão a si mesmas, não a Deus. Elas perseguirão seus desejos pela riqueza. Elas vão querer prosperidade de coisas materiais e estão dispostas a caluniar. Elas são desamoráveis, implacáveis. Eles são pessoas de quem você não quer estar perto. E fica ainda pior porque, como diz aqui, esses indivíduos são contra essas coisas que são boas, de acordo com a vontade de Deus. Olhe para os 3 primeiros versículos e deixe-me te fazer uma pergunta. Será que nós, embora façamos parte da congregação, do corpo do Messias, que é conhecido como igreja, será que seremos bem-sucedidos em mudar este mundo? Veja, há muitos falsos mestres, e o que eles estão proclamando, o que eles veem como visões, falsas visões, é que as coisas estão mudando. Elas são colocadas sob a vontade, colocadas sob a autoridade, colocadas sob a bênção de Deus. É isso que elas falam. As pessoas aplaudem, elas se levantam, mas é tudo mentira. Nós não vemos isso nas Escrituras, não vemos isso de jeito nenhum. Olhe agora o versículo 4. Está ficando cada vez pior. Veja o que ele diz. Eles são desleais, ou seja, traidores. Eles vão trair uns aos outros. Por que isso? Olhe o que vem a seguir. Eles são. Talvez a melhor maneira de entendermos em português é o termo que eu escrevi que eles são obstinados.
Então eles são indivíduos traidores, eles são obstinados. E tudo isso segue a linha das outras palavras que já vimos: orgulhosos, fanfarrões ou arrogantes. Agora, qual é a diferença? Bem, muitas vezes as pessoas são muito orgulhosas, mas querem esconder que são. Não querem que as pessoas vejam o quanto são orgulhosas. Elas sabem que é inadequado. Então, elas tentam esconder. Mas aqui está se falando sobre algo diferente. Trata-se de pessoas arrogantes, de pessoas orgulhosas, que não se importam se alguém vê que elas são assim. Elas são tão presas a se exaltarem que só de pensar que as pessoas podem falar assim: "Uau, eu não consigo acreditar que ele disse isso. Não consigo acreditar que ele agiu assim." Elas não se importam porque estão presas a essa exaltação de si próprias, porque elas amam a si mesmas. E só estão comprometidas com o que elas acham que é melhor para elas, de forma que trairão qualquer um para conseguir isso. De novo, diz assim no versículo 4: eles são traidores, obstinados e orgulhosos. E então perceba que eles são amantes do prazer. A palavra para prazer significa prazer sensual, carnal, físico, algo que você pode sentir no próprio ser de sua carne. Tudo isso confirma o que mencionei antes, esta expressão racídica, nefesh bihini, ou seja, instinto animal. Eles sentem na carne, na gratificação da carne, que é exatamente por isso que eles amam. Novamente, eles estão escravos disso. E ai da pessoa que nega, que fala contra eles. Então, mais uma vez, vemos que eles são amantes do prazer em vez de amantes de Deus. Eles não gostam de Deus. Literalmente é isso. É a palavra philo, que é mais uma palavra que significa gostar. Eles não gostam de Deus. Eles não gostam das coisas de Deus. Eles não gostam dos padrões de Deus. Veja o que está acontecendo. O que Paulo está dizendo é que está chegando um momento de conflito. Quando olhamos para as coisas que estão acontecendo neste mundo, como muitos governos estão reclamando, podemos ver que agora há um grupo de pessoas, já que não obedecem, não se submetem aos desejos do governo. O que acontece? Bem, esse grupo de pessoas está sendo rotulado. Eles estão sendo recusados, estão sendo marginalizados, estão sendo vistos e apresentados como criadores de problemas. É por isso que estamos nesta situação, porque eles se recusam a fazer o que os governos querem que eles façam. E o que vai acontecer? Tudo isso está preparando o cenário para algo muito mais diabólico, algo que vai contra a sua fé e a minha fé. Agora mesmo, você tem que fazer uma coisa que todos os governos simplesmente amam. E quando as pessoas fazem isso, elas pagam as pessoas para fazer isso. Elas recompensam as pessoas por terem feito, porque elas querem ver que elas podem subornar. Quem ama a si mesmo, quem está comprometido com o que elas querem fazer. Mas mudanças estão chegando. Que mudanças? Tudo vai começar a ser direcionado. Talvez não neste ano, talvez não no ano que vem, mas logo será direcionado contra aqueles que seguem as instruções de Deus. Eles serão os causadores de problemas. Eles serão aqueles que os governos não podem tolerar, que não permitirão simplesmente viver uma vida normal. Eles encontrarão quem deseja servir a Deus e andar de acordo com seus padrões. Eles enfrentarão opressão e serão marginalizados aos poucos. Eles serão colocados em uma caixa com os dizeres: esses são os encrenqueiros, esses são os deploráveis, que estão causando os problemas deste mundo. É preciso tratar deles. É para onde estamos indo. O que estamos vivenciando, você sabe sobre o que estou falando. O que estamos vivenciando é apenas um sinal para chegar ao povo de Deus. Prosseguindo. Eles são pessoas que amam o prazer em vez de amar a Deus. Versículo 5.
neste mesmo grupo de pessoas, tendo forma de santidade, de piedade. Eles são apresentados como amorosos, são bons, eles são atenciosos, compassivos. O que eles querem não é para si mesmos, mas para o bem de todos. É sobre isso que ele está falando aqui. Tendo forma de piedade. Mas entenda o contexto, é uma manifestação falsa, não é a verdadeira piedade. Eles têm uma forma de piedade, mas o poder. Isso nos diz uma coisa. Isso nos diz que há um poder para a piedade, viver de maneira piedosa. Como posso saber como viver de maneira piedosa? Bem, o Espírito Santo nos guia, mas às vezes talvez tenhamos dificuldade em discernir a linguagem do Espírito Santo. É por isso que temos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus e o Espírito Santo, eles falam da mesma revelação, falam a mesma língua. Então, olhem novamente, diz o versículo 5 que essas pessoas têm uma forma de piedade, mas o poder. O que tem o poder? Eles negam. O que isso significa? Que eles se rebelam contra o poder de Deus, o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade. Continuando, e destes, o que diz? Afaste-se. Nós podemos discordar sobre quando devemos nos afastar. Ou seja, há coisas que talvez possamos ser chamados a fazer pelas autoridades, pelos principados, e podemos discordar dizendo: bem, este não é realmente o momento para, como posso dizer, para me opor, para dizer não, porque realmente não é um ataque contra mim ou contra outros. Não vai ser eu que agora vai responder a algo desse tipo. Mas o que vai acontecer é que veremos que o obstáculo vai se deslocar. Podemos até dizer: eu não cito em minha própria consciência, a consciência que Deus me deu, e o que eu estou ouvindo no Espírito Santo. Eu não devo me rebelar contra isso, não devo me opor a isso. Mas tenha certeza de que podemos discordar quando for a hora certa de dizer chega. E esse momento chegará. Todos os crentes vão então dizer, e acredito que será em breve, que nós diremos: não, não podemos mais continuar assim. E independentemente das consequências, que assim seja. Veja, essas consequências são consequências mundanas, coisas que podemos perder neste mundo. E daí? Nós vamos perder tudo neste mundo mesmo, não importa. O que perdermos pelo bem do reino vai pagar dividendos eternos para nós. Então nós podemos até discordar sobre se seria agora ou na semana que vem, ou no ano que vem, tanto faz dependendo do que acontecer neste mundo. Mas tenha certeza que este momento está chegando. Chegará um momento em que todo mundo vai dizer: não posso mais concordar, não posso continuar assim. Tanto você quanto eu teremos nossos olhos abertos e diremos: eu percebo que essa é uma atividade do inimigo, por isso sou contra. Esse tempo vai chegar. Esses indivíduos, diz aqui, eles podem ter uma forma de piedade, mas o poder eles negam. E dessas pessoas, Paulo diz: afaste-se. Versículo 6. Vamos agora ver outra característica desses falsos crentes. E eu digo falsos crentes porque o que está escrito é que eles têm uma forma de piedade. Eles vão ter essa apresentação, mas observe o que está escrito. Por favor, veja o versículo 6. Destes, eles são. E vem a descrição deles. Os que entram. Aqui significa entrar de maneira astuta, de maneira discreta. Mas literalmente significa vestir-se. Porém, é uma apresentação falsa. Então, eles vão entrar de maneira falsa, disfarçando-se. Em outras palavras, eles vão entrar
nas casas de mulheres sobrecarregadas de pecados. O que significa que eles vão explorar as mulheres. Isso traz uma mensagem cuja implicação é muito importante para nós, que é a seguinte: você precisa saber disso. Entenda bem. À medida que nos aproximamos cada vez mais dos últimos dias, haverá uma desonra. Haverá um ataque contra as mulheres. Deixe-me agora partilhar com você uma dessas coisas, que é a seguinte. Muitas vezes, minha esposa e eu acordamos de manhã e uma das primeiras coisas que fazemos é olhar alguns sites em busca de notícias. Alguns deles estão se tornando cada vez mais o que eu diria não é bem jornalístico. Muitas vezes eles falam sobre algumas celebridades e dizem algo sobre uma mulher, por exemplo. E elas acabam se empoderando. Como elas se empoderam? Se vestindo de forma muito inadequada, escandalosa. Agora você me diz como mostrar o corpo de maneira inadequada é empoderamento. Que poder é esse? Bem, mas é poder. Poder do inimigo. Poder de Satanás. E o que está acontecendo é que em nossa sociedade vemos as mulheres em geral, estão sendo desonradas cada vez mais. Nós vemos muitos ataques. As mulheres em todo o mundo estão sofrendo mais hoje. Não há um aumento nem um valor atribuído às mulheres como deveria. E a Escritura fala disso. Ao contrário, existe uma desonra. E é disso que as Escrituras estão falando neste versículo. Olhe agora para o versículo 6. Haverá os que disfarçam, que se fantasiam. Essa é a palavra. Eles se comportam de maneira astuta. Mas a palavra é literalmente a palavra vestir-se. Aqui, com um pretexto falso, eles vão entrar nas casas de mulheres sobrecarregadas pelo pecado. Elas não se sentem bem. Elas se sentem muito distantes de Deus. Há um vazio. E o que vai acontecer? Esses indivíduos vão explorá-las. Então, eles são os que precisam do Evangelho, que precisam da mensagem de salvação, uma esperança do reino. É disso que eles precisam ouvir. O que essas pessoas fazem? Elas exploram sua condição espiritual. Utilizam a falsidade e as conduzem para o caminho errado. Porque essas pessoas, essas mulheres, têm desejos os mais variados que as afastam. E elas são exploradas. E quanto aos homens, eles podem ser explorados? Claro que sim. Isso também se aplica aos homens? Certamente. Mas veremos nos últimos dias uma desonra, um descrédito, uma opressão por parte da sociedade, especificamente em relação às mulheres. E é o que está acontecendo cada vez mais na nossa época, nos dias de hoje. Agora veja o versículo 7. Esses indivíduos, os que se apresentam com uma falsa piedade, está escrito assim, eles estão sempre aprendendo. Eles se apresentam como estando sempre muito presentes à palavra. Diz o versículo 7, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Mas o que está escrito aqui literalmente é, mas nunca sendo capaz de chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, eles não conhecem a verdade. Vou te dizer uma coisa. Há vários ministérios que se enquadram nessa categoria. Os que pregam sobre prosperidade, que falam sobre um tempo maravilhoso de piedade e santidade que a igreja vai trazer. Este falso ensinamento de que teremos domínio sobre o mundo antes do estabelecimento do reino de Deus e da segunda vinda do Messias. Isso é falso. E eu poderia enumerar alguns dos ministérios mais conhecidos que são falsos com relação a isso. Mas espero que você seja maduro o suficiente para saber quem eles são
e compreender tudo conforme está sendo descrito. Então, o que eles fazem é oprimir as mulheres mais fracas e estão sempre aprendendo. Eles têm essa impressão, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Veja o versículo 8. Mas qual exemplo? O que está sendo expresso aqui é que estes são exemplos. E ele vai dizer quem eles são. São mencionadas duas pessoas, que são os que, embora não os vemos mencionados pelo nome, especificamente no Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo, Targum Yohaná. Esta é uma tradução para ajuda, é uma espécie de tradução amplificada da Torá. O que encontramos no livro do Êxodo em 2 capítulos, Êxodo capítulo 7 e Êxodo capítulo 22. O que encontramos lá são essas duas pessoas que não estão na Bíblia. Então, preste atenção. Seus nomes não aparecem na Bíblia, mas aparecem em antigos escritos rabínicos dos sábios, literalmente antes dos rabinos, durante o tempo conhecido como os sábios. E o que entendemos disso? Bem, esses dois são exemplos para compreender o fenômeno sobre o qual estamos falando nesse 3º capítulo, na primeira metade do capítulo 3, de 2 Timóteo. E temos a primeira pessoa, de forma literal, nós vamos dizer Ianis, como também Iambros, ou seja, Janes e Jambres. Esses dois indivíduos, e já mencionei que entre a tradução, o Targum de Yohanan, vemos que Paulo fala sobre esses dois nomes, que ele que fala seus nomes. Eles não estão na Bíblia. É Paulo que os escreve. Eles eram conhecidos na literatura judaica, na antiga literatura judaica, como dois falsos mágicos no Egito. Eles fizeram coisas poderosas, mas eles fizeram pelo poder da escuridão, pois contaram com assistência satânica. E descobrimos que Paulo usa esses dois nomes e diz que esses dois indivíduos lembram que no Egito, no capítulo 7, capítulo 22, está falando sobre como eles também fizeram exatamente o que nós dissemos. Ou seja, foram e oprimiram e exploraram viúvas e os que são mais fracos na sociedade para realizarem o que desejavam. Então esses dois indivíduos, Ianis e Iambros, Janes e Jambres, aqui diz que foram contra Moisés. Portanto, também esses, e ele diz, esses tipos de indivíduos resistem à verdade. Eles são homens corrompidos na mente. Então, as suas mentes foram corrompidas. Uma outra maneira de dizer é que suas mentes são depravadas por causa de seus desejos pecaminosos, pelo seu prazer de realizar o que desejam fazer. Então, esses dois indivíduos, na literatura judaica, eles se opuseram a Moisés. E quando pensamos em Moisés, precisamos pensar sobre os propósitos redentores de Deus e os mandamentos de Deus. Eles se posicionaram contra essas duas coisas e então, nos últimos dias, haverá inúmeras pessoas que farão a mesma coisa. Eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Depois diz, olhe no final do versículo 8, não aprovados, ilegais. Esta é a palavra sobre a qual falamos antes. Dokiumeizo. Ela está na forma de um substantivo ou de adjetivo, dizendo que essas pessoas estão vivendo de maneira que não aprovam o quê? Elas foram reprovadas em relação à fé. O que isso quer dizer? A palavra dokiumeizo simplesmente tem o mesmo radical de onde obtemos a palavra documento. E fala sobre algo que seja provado, de que se tenha evidências para justificar algo. Nesse caso, eles não foram aprovados, eles foram reprovados em relação à fé.
Então eles não têm nenhuma evidência de que recorreram à fé. Olha agora no versículo 9, nosso último versículo de hoje. Mas eles não irão muito longe. Isto é, eles não terão sucesso, eles não vão cumprir seus objetivos, eles serão eliminados. Deus seja louvado pela sua ira. Se você não louvar a Deus pela ira, você não entende muitos pontos bíblicos, pontos fundamentais da Escritura. A ira de Deus é boa. Meu Deus, leia o livro do Apocalipse, capítulo 18. Deus, o céu, o louva por causa de sua ira que cai sobre aquelas pessoas. Então eles não são reprovados com relação à verdade. Diz assim no versículo 9, mas eles não irão muito longe, nem irão muito, pois suas mentes são. Literalmente está escrito algo que você pode traduzir como tolas, pois existe uma falta de conhecimento. Diz o versículo 9, pois eles são tolos, as suas mentes são incompreensíveis. Será a todos evidente. Então sua tolice, o que eles estão perseguindo, o que eles não entendem é evidente a todos. E eu acredito que seja a todos os crentes, como também foi a daqueles dois. Está escrito simplesmente assim, como estes, ou seja, esses a quem eles estão se referindo são aqueles dois de quem falamos no versículo 8, com base em Êxodo 7 e Êxodo 22. O Targum, para essas passagens, para esse capítulo. Então ele está dizendo, da mesma forma que houve os que opuseram ao êxodo do Egito, tirando o povo de Deus da escravidão para o reino, eles serão nos últimos dias um grande, poderoso grupo maligno que ele descreveu. E eles vão se opor, mas a sua maldade será evidente para todos os verdadeiros crentes. Assim como vimos no Êxodo sobre aqueles magos, aqueles encantadores, aqueles falsos sábios do Egito, nós sabíamos que eles eram contra Deus, que eram leais ao faraó e não ao Deus de Israel. E Moisés serviu da mesma maneira. Nós podemos esperar que haverá muita oposição aos verdadeiros servos de Deus. Agora, eu quero encerrar com as palavras de Yeshua, de Josué, quando ele desafiou os filhos de Israel. Vocês serão pessoas tementes a Deus, que servem a Deus com sinceridade e de acordo com a sua verdade. Vocês vão deixar de lado as coisas que são impiedosas para que vocês possam servir ao Senhor? Essas são perguntas muito importantes. Espero que sejamos como Josué. Espero que possamos escolher sabiamente e que sirvamos a Deus. E como Dr. Charles Stanley diz, sirva a Deus, obedeça a Deus e leve as consequências para Ele. Não se preocupe com o que você pode perder, com o que pode acontecer. E daí? O que você perde são apenas as coisas daqui. E como eu disse, todas essas coisas serão perdidas ou destruídas. E daí? Seja fiel a Deus e concentre-se nas recompensas do reino. Então eu fecho por aqui. Até a semana que vem. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.